Ai, que raiva! Boa noite, gente. Como é que estão todos aí? Como é que estão todas? Espero que vocês estejam bem. Espero que não tenha ninguém com raiva. Neuza chegou, a primeira. Marisa, minha irmã. Ô, minha irmã, que bom te ver. Hoje eu tô com muita raiva, hein? Vânia, minha amiga querida. Olha eu aqui. Já viram o Hulk de óculos? Alguém já viu o Hulk de óculos? Fala pra mim. Minha prima. Olha, eu vou fazer hoje de Hulk, hein? Porque hoje a gente vai falar da raiva. Hoje nós vamos falar da raiva. Eu não estou conseguindo ler direito, viu, gente? Porque meu óculos está longe. Fê Gomes, seja bem-vinda, minha amiga querida. Não tem ninguém com raiva aí hoje não, né? Então vamos lá, deixa eu botar o óculos agora para enxergar vocês, né? Fê Gomes é Fernanda, é isso, Fernanda? Me diz seu nome, por favor, se você puder, lógico que quiser. Eulália, Carol, vocês, olha, vocês não viram o Alexandre, quem estava aqui junto com o Alexandre agora há pouco, ó. E uma trindade mais conhecida, mamãe. Seja bem-vinda, mamãe. Eu quero dizer para vocês que hoje eu tô com raiva, hein? Tô com muita raiva. Isso mesmo, Fernanda. Poxa, obrigado, minha amiga. Muito prazer, uma honra você estar aqui com a gente. Bom, hoje nós vamos falar de raiva, né? E não tem como não lembrar desse cara aqui. Muito conhecido pela raiva, né? Por aquela... Tem até uma parte de um filme do Hulk que alguém pede para ele ficar com raiva. Oi, mamãe. E ele fala assim, eu tô sempre com raiva. Minha gêmea, seja bem-vinda. E a nossa reflexão hoje, Isaura, que bom, gente. Boa noite, Isaura, Marta. A nossa reflexão hoje é justamente Carol, Eulália. Temos aqui uma profissional Bioflow e olha que profissional, hein? Quem precisar de um profissional é Santos, né, Eulália? Apesar de que hoje não tem mais estado, né, gente? A gente está online para todo o Brasil e para o mundo. Então, de todo lugar do mundo é possível ser atendido por um profissional Bioflow, entre outras técnicas, né? Bia, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Então, hoje a gente quer falar sobre a raiva, né? E primeiro dizer para vocês, a pergunta para vocês. Alguém aqui, ô minha irmã, muitos corações para você também, minha irmã. Tem alguém aqui que se vê igual o Hulk? Alguém aqui está sempre com raiva? Não, não é sempre, né? Mas se vê com raiva assim, diversas vezes no dia. É importante isso, viu, gente? A gente refletir no nosso estado emocional diário. Para o mundo, né, Eulália? Pois é, hoje a gente fala para o mundo, né? A quarentena trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe também a oportunidade de abrir para o mundo muitas coisas boas, né? Aparecida, Ana Mendes, Rose, sejam bem-vindas. Olha, a Ana está assistindo essa live lá da Ilha Terceira, em Portugal, um lugar lindo, maravilhoso, lindíssimo. Gratidão, Ana, pela tua atenção. Então, olha que bacana. Diariamente não sente raiva, Vânia? Quem sente raiva aqui quase todo dia? Se não quiser falar de você, fala assim, não, a minha irmã, o meu irmão, Vera Lúcia, seja bem-vinda, minha amiga, que bom que você veio. Então a Neuza está dizendo que depois que começou a fazer boxe, melhorou bastante. Legal, bacana. Sueli, seja bem-vinda. Então quem está sofrendo hoje é o saco de boxe, né, Neuza? Mas é bom porque você está botando para fora a energia da raiva. A gente vai falar sobre isso hoje. A Bia sente raiva muitas vezes, Bia? É isso? É bem importante a gente pensar, viu, gente? E além de tudo, e acima de tudo, observar o que acontece no seu dia a dia, com você. Observar se, por exemplo, o assunto nosso em questão hoje, Eliana, seja bem-vinda, a raiva. Então, é comum, a minha irmã sente. Sim, a Bia está dizendo que sente. Legal. Lídia, seja bem-vinda, Luciana. Então, olha que bacana. A gente vai começar falando, gente, que a raiva, sentir raiva, é muito normal. Aliás,
é absolutamente normal. Simone, seja bem-vinda, minha amiga. Uma honra ter você aqui. Então, sentir raiva não só é normal, como é saudável. Então, se você sente raiva, também é saudável. Então, sentir raiva é saudável, é muito bom. É lógico que, como tudo na vida, eu vou falar para vocês que um dia na minha vida eu fiquei sabendo que oxigênio demais. Então, lá no hospital tem aquelas regulagenzinhas quando o cliente está entubado. Se o enfermeiro, o médico, colocar oxigênio demais, ele mata o paciente. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Se ele colocar oxigênio de menos, ele também mata o paciente. Então, oxigênio de menos, oxigênio de mais, com controle. Sim, sim. A gente vai falar da raiva com controle, né? A diferença de raiva para violência. Tem uma diferença muito grande aí, a gente não pode confundir. Cristina, seja bem-vinda. Então é bacana perceber que a raiva é normal e é saudável. De onde vem a raiva? Saber de onde vem essa raiva. E saber também, como a gente falou agora há pouco, você acompanhar o quanto você tem de raiva. A sua raiva é diária? Se a sua raiva é diária, Fernanda, seja bem-vinda. Uma honra ter você aqui, minha amiga. Se a sua raiva acontece diariamente, então provavelmente ela está acima do que seria dito normal. Se você nunca sente raiva, o Alexandre era um que nunca sentia raiva. Ele até achava bacana isso, né? Pensava, poxa, eu sou um cara muito bacana, nunca sinto raiva. Então lembra do oxigênio? De mais e de menos tem alguma coisa anormal, tem alguma coisa que em algum momento vai aparecer, vai tornar o seu momento desarmônico, o seu corpo desarmônico, a sua vida desarmônica. Seja bem-vindo, primo. Então é importante a gente observar a intensidade da nossa raiva e principalmente, gente, se ela vem diariamente me visitar. A gente vai falar aqui de onde vem a raiva, algumas das raízes da raiva, o principal cerne da raiva. E também o que a gente pode fazer com ela, porque a raiva, como eu disse no começo, não é algo ruim. A raiva é uma das 5 emoções básicas que nós temos. E essas emoções básicas, quem viu o filme Divertidamente conheceu as 5. Assis, seja bem-vindo, meu amigo. Muito honrado pela sua presença. Cássia, seja bem-vinda. Então a raiva, assim como as outras 4 emoções, esse é fera. O Assis é fera, né? Aqui o outro terapeuta é de mão cheia, gente. Online, com vários cursos aí, bem bacana, viu? E até para empresa, que eu achei bem bacana que o Assis faz. Troquem aí direct vocês, hein? Então, gente, as 5 emoções básicas, e a raiva é uma delas, elas vêm de fábrica em nós para nos ajudar. Todas as emoções básicas têm uma função de colaborar com a gente, de nos ajudar na nossa vida, de preservar a nossa vida. Então é bem importante a gente começar a olhar para a raiva de uma outra maneira. É claro, se eu tenho raiva como esse cara aqui, nossa, muita raiva, né, gente? É uma raiva que vai me fazer mal, com certeza. Mas perceber, primeiro, ter raiva é normal. É a primeira coisa bem importante que a gente percebe em consultório, quando a pessoa fala, eu senti raiva, e já fica com medo de ser julgada, criticada. Não, por favor. Sentir raiva é absolutamente normal. Ponto. O ponto seguinte é perceber se essa raiva ela me visita a todo tempo. Porque tem uma outra coisa importante falar da fisiologia nossa. A Candice Pert, uma cientista norte-americana, que faleceu há uns 2 anos atrás, eu acho, ela foi quem trouxe para a ciência a descoberta dos neuropeptídeos, as moléculas da emoção. Então sabe quando você fala assim, vai passar, eu vou esquecer isso, o tempo vai fazer eu esquecer. Dependendo da emoção que você vivenciou, e vamos lembrar aqui que a nossa memória está diretamente ligada à emoção. Olha como é poderoso isso, né? Tem coisas que a gente lembra com 3 anos de idade, e eu não lembro às vezes o que eu comi ontem, né? Então a Candice Pert, ela conseguiu comprovar
que as emoções nossas, principalmente aquelas mais marcantes, elas são transformadas em enzimas. Então o nosso hipotálamo produz enzimas. Quem quiser ver o vídeo Quem Somos Nós, quem quiser depois me lembra, manda um direct para mim, manda um zap, que eu envio o momento, o tempo no vídeo, onde aparece um desenho animado, que vai mostrar de forma animada em desenho, a formação dessas moléculas e a ação dela nas nossas células. O que eu quero dizer, gente, é que a gente pode sim, da mesma maneira que se vicia no álcool, no chocolate, em drogas ou o que seja, no tabaco, a gente se vicia também nas nossas emoções. Então é bem importante, e isso serve para quando eu começar a usar. Alguém já conhece aqui, ou alguém não conhece a culpa? Então tá aqui, pessoal, culpa pessoal. Eu apresentei ela na sexta-feira passada, quem estava aqui lembra, né? Então, para não ficar assim, de novo, eu estou sentindo raiva, eu não tenho jeito, e usar aquela família de frases assassinas, eu não tenho jeito, desisto, não dá certo, saiba que existe também em você uma fisiologia, uma viciação, talvez, da emoção raiva. E como todo vício, as suas células ficam adictas daquela substância, no caso daquela enzima, da enzima da emoção raiva, e o teu corpo vai acabar pedindo para o teu cérebro. Da mesma maneira que se pede o tabaco, a bebida, através da vontade, a gente, de alguma maneira, pede alguma situação que me traga raiva. Oi, Sueli, Lúcia, oi, Daisy, Sérgio, sejam bem-vindos. Então, o nosso corpo acaba pedindo alguma situação, que eu atraia alguma situação, e aquela situação me desperta raiva. Mentalmente, nessa hora, eu estou bravo, estou irritado, não queria ter passado por isso, mas aqui dentro tem um alívio. De novo, a enzima da raiva. Então, olha que interessante, a gente se vicia na raiva. Mas a raiva, como eu disse, ela não é algo negativo. E ela surge, gente, olha que bacana. A raiva surge em nós nos momentos onde existe algum obstáculo na minha vida. Então, os seres viventes no planeta, os animais, e nós também, animais pensantes, racionais, quando aparece na sua vida algum obstáculo, eis que aparece a raiva. E olha, às vezes uma grande raiva, hein? E como todo obstáculo, eu vou querer superar esse obstáculo. Se eu não consigo superar esse obstáculo de maneira simples, empática, eu acabo tendo o quê? Que ser humano. Essa palavra, Fernanda, é a palavra que eu mais falo, é a segunda, que eu mais falo em consultório. Por favor, não esqueçam que nós somos seres humanos e como tal, nós vamos nos frustrar, é isso, nós vamos sentir raiva. O bacana, gente, é perceber que raiva não é a mesma coisa que violência. Violência é um comportamento, raiva é uma emoção. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, quando eu me frustro, ou seja, como a Fernanda está trazendo aqui para nós, a Fernanda tem aulas, viu, gente? Eu assisti umas aulas dela muito bacana, assuntos pontuais, coisas bem bacanas. Quem quiser seguir lá, vale muito a pena, é bem gostoso. Videoaulas, adorei, Fernanda. Então, gente, quando aparece algum obstáculo na vida e você se sente assim, com raiva, quer apertar o pescoço de alguém, naturalmente a gente vai ter 3 caminhos: contornar esse obstáculo, subjugar ele ou destruir. Uma das 3 coisas. Então, olha, apareceu um obstáculo na sua vida, um obstáculo, um oponente, algo que te impeça de fazer o que você quer fazer. Então você quer fazer algo e não consegue, ou você não quer fazer algo e tem que fazer. Um obstáculo, algo que te fustigue, que te incomode. Naturalmente a gente vai querer contornar isso. Se você não consegue, provavelmente essa raiva aumenta. E você vai querer subjugar isso, controlar, você vai querer oprimir, levar a tua razão, ser o dono da razão, impor a sua vontade. E se você não consegue, você vai querer destruir isso. Destruir. Não agir de fato, por favor, né? Então é bem importante a gente se perguntar nesse momento o seguinte:
O que eu, quando fico com raiva, estou querendo adquirir? Que obstáculo eu estou querendo ultrapassar? O que eu estou com vontade de destruir? O que ou a quem eu estou subjugando ou quero subjugar? A gente começar a se perguntar. A Isaura está dizendo que a pandemia suscitou muitas emoções escondidas pelo dia a dia. Isso, excelente, Isaura, é isso aí. E aí eu chamo de entorpecentes, né? Então tudo bem, gente, se você está com raiva, muita raiva, quem quiser falar um pouco da sua raiva aqui, fica à vontade, viu, gente? É legal a gente trocar um pouco. E se você tiver alguma questão com a raiva, por favor, coloque aqui para a gente, às vezes até pode ajudar a ilustrar para outras pessoas que estão aqui, que tem a mesma questão. Alejandro, seja bem-vindo, meu amigo. Então é o que o Zaro está falando. A gente muitas vezes, para fugir da raiva, a gente vai falar sobre isso também um pouco, a gente acaba se entorpecendo. Vai para a rua, come chocolate, vê Netflix. É importante ressaltar uma coisa: se a raiva é muito grande, se a pessoa fala uma coisa e me gatilha, aquilo desperta uma raiva, eu estou vendo que eu não vou dar conta, se eu não der conta disso, é muito importante eu me comunicar rápido e falar assim: fulano, eu estou indo embora, não estou em condições de falar agora. Se não der tempo nem de falar isso, é melhor você sair de perto. Eu vi uma reportagem sobre a raiva, não vi a data, não deve ser de agora. Teve uma demissão, numa das demissões que a Mercedes fez, em massa, numa das fábricas. Um funcionário, ao saber da notícia, movido por uma raiva tremenda, pegou uma retroescavadeira, uma espécie de um trator, e quebrou 50 daquelas vans 0 km Mercedes-Benz. Um prejuízo de mais de 2 milhões de dólares. Esse cara já estava desempregado, porque foi demitido aquele dia, foi direto para a cadeia, estava com uma dívida de mais de 2 milhões de dólares. Imagina que é um operário com uma dívida dessa. Para qualquer um seria pesado. Olha o que 5 minutos de raiva trazem de consequências para a vida de uma pessoa. Então é muito importante, quando a gente não der conta da raiva, ver que não vai dar conta, está ficando difícil de se segurar, sair, se afastar do lugar que está te provocando essa raiva, se afastar da pessoa que está te provocando essa raiva. Isso é muito importante, viu, gente? Como eu falei lá atrás, a raiva é uma emoção. Por que sentimos tanta raiva no trânsito? Olha, eu vou procurar algum estudo específico sobre isso, mas o fato é que o trânsito, eu falo assim, um pouco brincando, mas é sério para mim, sabe? O trânsito é a última barreira da nossa maturidade moral e psíquica. Percebe que no trânsito, mamãe, o outro avança na nossa direção, a gente não deixa passar na frente. No trânsito a gente tem movimentos, não todos, lógico, e muito menos estou falando de você. Eu tiro por mim os meus próprios movimentos no trânsito. Já me peguei fazendo verdadeiras imaturidades. Eu olho para mim e falo assim: gente, que maturidade! Então o trânsito é o lugar que desafia a nossa psique, que desafia a nossa emoção, que desafia a nossa maturidade. E no trânsito desperta assim a raiva, porque ele mexe com a questão do orgulho, ele mexe com a questão do passou na minha frente, está invadindo meu espaço. É muito curioso o trânsito. Eu vou procurar estudo sobre isso, sim. Se a Fernanda tiver algo aí, por favor, Fernando, o Assis, a Eulália, é bem bacana isso. Você já melhorou, né? Você já melhorou muito, graças a Deus, está ótimo. Mas é bacana porque, olha, no trânsito, já se falou da epidemia, olha quantas situações diferentes suscitam raiva em nós. E de onde vem a raiva? Vem desse lugar de contrariedade. Sempre que surge um obstáculo. Então, por exemplo, no trânsito, eu estou com pressa, ou às vezes eu estou seguindo na minha faixa e surge um obstáculo. Vai tocar nas minhas traumas de criança, onde eu era sempre preterido, vai tocar nos meus traumas de infância, onde eu sempre perdia, vários traumas de infância, várias questões, e vai tocar na nossa maturidade também. E a raiva tem uma outra questão muito importante para a gente considerar, gente. Na nossa fisiologia existem as amígdalas cerebrais. Não são essas amígdalas não, que hoje, já de algum tempo para cá, tem o nome de tonsila. Rafaela, seja bem-vinda. Aron, meu amigo, seja bem-vindo. Alaci, bem-vindo todos vocês.
A razão da raiva na minha vida tem variado muito. Hoje o que me traz raiva, a Ana está falando aqui. O que é que te traz raiva hoje, Ana? A gente vai chegar lá, em outras causas da raiva, né? Mas tem uma questão da raiva muito importante. Injustiças, isso. Você foi um negócio bem bacana. Porque, olha, a injustiça é o quê, Ana? É uma ameaça, né? Então, qualquer coisa que seja bloqueio, que seja oponente, qualquer coisa que me ameace a integridade, que me ameace a dignidade. Às vezes, uma ameaça, um profissional que não agiu como tal em relação à minha pessoa, que não te ajudou a isso, Vera? Que não te protegeu, será isso? Porque quando a gente fala de injustiça, de ataque à dignidade, de um ataque físico ou de uma ameaça de ataque, às vezes às vezes é simbólica, às vezes eu imagino que eu possa ser atacado, eu imagino que ocorra algum perigo, às vezes eu imagino que fulano está tramando isso e aquilo, já desperta raiva em mim, e é fisiológica, eu vou sentir no meu corpo. Então olha que interessante, as amígdalas cerebrais, não as tonsilas, elas são responsáveis, elas fazem parte do nosso cérebro reptiliano, na teoria do cérebro triuno. O nome já diz reptiliano, réptil, sobrevivência. É a parte mais antiga do nosso cérebro, que tem mais ou menos 550 milhões de anos, né? Então se o ser humano está aqui há mais ou menos 310 milhões de anos, olha quanto tempo tem esse cérebro, já vem se desenvolvendo desde os répteis. E ele fala exclusivamente de sobrevivência. Então, gente, dentro da sua cabeça, isso, mesmo injustiça com os outros, a Ana está dizendo, dá raiva, sim, porque você tem uma identificação com isso. Falha na comunicação deixa a Neuza com raiva, olha que legal. Que legal, eu estou dizendo do ponto de vista terapêutico, tá, Neuza? É bacana algumas raivas, né? Algumas raivas. Muitas delas têm a raiz lá na nossa infância, como a grande maioria das coisas. Então, se lá atrás eu era muito controlado, como o Ricardo está dizendo aqui, se lá atrás eu não tinha oportunidade de me expressar, ou se eu não era entendido, as teorias, a psicanálise, a psicologia, as teorias holísticas, as terapias, todas elas são unânimes em dizer, em afirmar, e pesquisas científicas falam isso. Todas as questões sérias, graves, intensas, doídas, que aconteceram na minha infância, desde a gestação, na Bioflow a gente fala desde a concepção, vão impactar diretamente na sua vida adulta. É por isso que eu tenho aqui o meu amigo Gabriel Pensador, que ilustra para nós o adulto que acha que resolve e faz tudo, mas quando ele vai ver, não é bem ele que está dirigindo a vida dele. Quem está dirigindo a vida dele é a criança. Em parte, tá, gente? Não estou falando que isso acontece 100%. Mas as questões que você gravou, e a amígdala cerebral tem uma função importante dentro do cérebro reptiliano. As questões mais sofridas na vida de criança, na adolescência, mas principalmente na idade mais tenra, é como se gravassem, olha, isso aqui me fez mal, isso aqui me fez mal. Então essa parte do cérebro vai gravar situações de risco, situações de medo, situações de injustiça, de submissão, de agressão física, verbal. Essas coisas vão ficar gravadas, e qualquer coisa que se assemelhe a isso, que faça lembrar isso, já coloca a amígdala em alerta. E o que quer dizer colocar a amígdala em alerta? Você vai começar a acelerar seu coração, respirar mais rápido, suar frio, o seu sangue vem para cima no corpo, os seus olhos diminuem, a sua testa acaba ficando um pouco maior porque você faz assim, os dentes fecham, lógico, isso numa situação de raiva mais intensa. E olha, gente, até esse contorno físico tem instintivamente o objetivo de assustar o oponente. Porque você assim é mais simpático do que assim. Não é verdade? Faz uma careta bem feia no espelho, não faz muito feio que você pode se assustar, né? Ô Gisele, seja bem-vinda, amiga. Mas olha, até a careta nossa é para assustar. Percebe como nós somos instinto puro? E muitos de nós ainda achamos que somos mentais. Pesquisas, como eu digo várias vezes na live, a gente acaba
achando que é mental, mas as pesquisas comprovam, o nosso instinto reptiliano é quem decide. E a mente vem 2 segundos, às vezes depois, para explicar o que está acontecendo. Então a Sueli está dizendo que percebe a raiva quando está sendo enganada. Imagina, gente, uma coisa simples, uma dica simples aqui para ajudar a gente no dia a dia, para perceber se a nossa reação, seja qual for a emoção, está dentro de uma normalidade ou pode ter algo que vem lá de trás da minha criança que esteja influenciando. A Sueli está dizendo, haja botox, né, para fazer essas caretas todas, né, Sueli? Muito bom. Gente, sempre que uma situação acontece, uma emoção, tristeza, raiva, o que seja, então você observa a sua emoção e observa se a situação que disparou essa emoção, se ela é proporcional. Então observa sempre no seu dia a dia, nos momentos de emoção, na raiva, se a raiva que você sentiu, ela é proporcional ao que está acontecendo. Porque, como lembrou aqui a Fernanda para nós hoje, nós somos humanos, gente. Sentir raiva é saudável, é normal. Mas se você está sentindo uma raiva desproporcional, ou se você nem está sentindo nada, tem alguma coisa importante aí para olhar. Uma coisa muito importante para olhar. Provavelmente, na grande maioria das vezes, quando isso é desproporcional, essa diferença aqui tem a ver com algo bem antigo. Bem antigo e, olha, provavelmente inconsciente. Então, peraí que o trem está caindo aqui, gente. Vai dar certo, né? Vai, deu certo. Então, a Bia está dizendo aqui que a mandíbula, o pescoço trava e teve que ir ao médico. Olha, isso dá problemas sérios, tá, gente? Pronto, agora não vai cair. Se cair de novo, eu vou ficar com raiva, hein? Bom, dá problemas sérios porque você pode começar a ter problemas nessa junção aqui do maxilar, onde encaixa, né? Nosso maxilar é somente encaixado. Você pode acontecer como foi com Alexandre, que enquanto não descobriu que sentia raiva, que ele era humano, ele quebrou 4 dentes. Olha o nível de inconsciência do ser humano. Então, Bia, é bem bacana começar a observar a raiva. Então lembra que eu falei agora há pouco que a gente acaba não sabendo lidar com as emoções. Na verdade, nós não fomos criados, na grande maioria das vezes, para lidar com as emoções. Na nossa educação, a gente aprendeu a reprimir as emoções. Então uma coisa bacana que a Sueli falou aqui, não curei minha raiva ainda. Então olha que legal, Sueli. A raiva, o ideal é que você sinta sempre. Sinta sempre. Sentiu raiva, você é normal. A grande importância não é não sentir. A gente precisa sentir. E um dos grandes problemas nossos hoje é que a gente não observa as emoções. A gente reprime. As emoções não são um problema desde que eu não as reprima. Porque quando eu reprimo, elas ficam gravadas, guardadas dentro de nós. E Freud tem uma frase muito bacana, forte sobre isso, mas muito bacana. Ele diz que as emoções, as dores guardadas vão ficar lá dentro do nosso inconsciente e vão acabar saindo das piores maneiras. Não adianta reprimir emoção nenhuma, gente. Ela não tem um ralo que ela vá sair de nós. Elas vão ficar guardadas dentro de nós. E com o passar do tempo, 2 coisas vão acontecer. Como eu não olhei para ela, eu não as conheço, não sei o que me dispara elas e não estou tratando a causa delas. Portanto, eu vou continuar sentindo e vou continuar acumulando até que um dia, no caso da raiva, eu exploda e faça uma grande bobagem, como talvez esse garoto da Mercedes. Ou eu tenho um problema de saúde seríssimo, quando não um infarto fulminante. Ranger os dentes, a Rafaela está dizendo ranger os dentes. O Rafaela, trânsito em Petrópolis, principalmente na hora do rush de Petrópolis, é terrível, viu? Mesmo com aquele museu lindo, aquelas vistas lindas, é terrível. Dá pra gente sentir raiva mesmo. Então, a Cássia está perguntando se a raiva dispara quando a situação revela as nossas fragilidades. Sim, sim. De certa maneira, sim. Porque se eu acho um obstáculo que eu não consigo transpor,
né? Através da empatia, como a Cássia falou hoje no comentário no direct, através das minhas capacidades de forma tranquila e serena, isso vai me dar raiva. E olha que bacana a explicação fisiológica da raiva nessa hora. Eu, de maneira natural, amena, não consigo transpor um obstáculo. Então o que o meu corpo faz? Ele vai me ajudar a ter mais força, a ter mais capacidade física, e ele vai acelerar o coração, botar mais respiração, vou respirar mais rápido, e começa todo aquele processo fisiológico que eu falei. Então percebe, gente, que a raiva, ela é um fator de energia. O que a raiva faz, e por esse é o objetivo dela, essa é a função da raiva na nossa sobrevivência. E vamos lembrar aqui que o homem é a espécie que por mais tempo conseguiu e consegue sobreviver nesse planeta. São, se eu não me engano, 300 milhões de anos desde os nossos mais remotos tempos aqui. Por que a gente conseguiu sobreviver tanto tempo? Entre outras coisas, o fato de ser bípede. E olha que coisa simples, né? O fato de andar em duas pernas me faz ver mais longe os perigos, onde é que tem comida. O fato de andar em grupo, olha a necessidade nossa de ser aceito pela família. Para uma criança, no instinto reptiliano nosso, lá de criança, é muito mais do que ter atenção e reconhecimento, é sobrevivência. E a raiva também é um fator, porque olha como a raiva me ajuda. Na hora que eu não consigo transpor um obstáculo, na hora que eu me sinto ameaçado e acho que eu não vou dar conta, eu tenho mais energia. Gente, nessa hora você ganha superpoder. De verdade, você pula uma altura de muro que normalmente não consegue pular, corre uma distância que você não consegue correr ou numa velocidade que você nem imagina. É incrível a energia, a criatividade que te desperta na hora, a capacidade que você tem. Lógico, você não vira um Hulk, mas até o Hulk pode ser considerado uma metáfora desse ganho de energia que a gente tem na hora da raiva. Essa é a função da raiva. Você ter mais energia, você está preparado para a luta. A Carol está dizendo que a raiva é fantástica para fazer entrar em atenção. Hoje, depois de muito aprender a lidar com ela. Isso aí. Ângela, seja bem-vinda, minha amiga. Então olha que bacana. Quando a pessoa está lá estudando horas a fio para um vestibular, todos os dias, ela está movida pela raiva. Não é a raiva como a gente a conhece consciente, mas olha a energia que ela está colocando. Aquela determinação, aquela coisa do eu vou conseguir. É a energia da raiva. Se a gente não tivesse essa energia, não levantava da cama para nada. A Sueli está dizendo que após a raiva sente tristeza e sente incapaz. Por isto sente que ainda precisa trabalhar nisso. Então, bem bacana você falar isso, Sueli, porque a raiva, ela acaba sendo, como a Cássia falou, né? Quando expõe alguma fragilidade em mim. Então, de novo, vamos voltar ao obstáculo, que eu acho que é um exemplo bem bacana. Eu não consigo transpor um obstáculo. Me frustra, né? Como a Fernanda falou. Vem uma frustração. A frustração pode levar a gente à tristeza, sim. E vem a raiva como vamos dizer assim, um sintoma dessa frustração e dessa tristeza. A Ilma está perguntando se a gente pode transferir a raiva para alguma coisa, como praticar exercício físico. Sim, eu acho que foi a Neuza que disse que melhorou no boxe, né, Neuza? Sim, é uma maneira da gente colocar um pouco dessa energia para fora, sim, ajuda a gente. E é muito bom, viu? É muito bom para quem tem energia demais. Mas tem uma outra coisa bem bacana e bem produtiva também, em certos casos mais produtiva, que a gente pode e deve fazer com a raiva. E aí é um trabalho, e é bacana que a Sueli falou sobre conseguir tratar, curar essa raiva ou não, né? Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá, gente? O problema não é sentir raiva, como não é sentir tristeza, como não é sentir nenhuma das emoções. Esse não é o problema, esse é o normal do ser humano, faz parte da nossa constituição física, psíquica. O nosso psiquismo é preparado para isso e o nosso organismo físico vem todo para dar vazão a isso, a essas emoções. Então, sentir as emoções nunca vai ser errado. A grande questão nossa, ser humano hoje, nessa etapa evolutiva do planeta, é aprender a lidar com a raiva, como falou a Carol agora há pouco. Então, o grande lance nosso, gente, é pouco a pouco, porque a natureza não dá saltos. E, por favor,
Vamos ter muito... Cadê ele, gente? O objeto mais usado nas sessões. Não pelo terapeuta, tá? Mas como instrumento pedagógico. Não vamos entrar em culpa porque eu não consigo virar a chave rápido. Nós humanos estamos em processo de evolução. E todo processo, ele compreende etapas, ele compreende tempo, ele compreende maturação, desenvolvimento, treino. Então aprender a lidar com as emoções é treino. Gente, é tão somente, entre aspas, um treino que a gente se dispõe a fazer. Quando eu começo a treinar, lidar com as minhas emoções, então o que a Sueli está falando, não acumular raiva. Eu vou parar de acumular raiva. A gente tem na inteligência emocional Bioflow ferramentas bem simples e bem bacanas para a gente começar a colocar um pouco dessa raiva para fora, pouco a pouco. E uma maneira muito ideal de fazer isso é a gente começar a não reprimir a raiva. A Bia está perguntando aqui, o que eu faço quando sentir raiva? Pois essa semana senti, não consegui dormir, bruxismo atacado, tentei desqualificar a pessoa pelo pensamento, só me senti melhor depois que falei para a pessoa. Então ótimo, você fez uma coisa maravilhosa. Na hora apropriada, né, às vezes não na hora da raiva, comunicar a sua necessidade. Tem no meu Instagram, Bia, tem nos destaques, então tem lá 20 conectadas, é um exercício de respiração, é ótimo para as horas de raiva. Então sentiu raiva, a coisa tá difícil, vai estourar, não vai aguentar, ou quer falar uma coisa que você acha que vai dar errado, ou quer fazer, antes faz as conectadas. Ela vai ajudar você a trazer para o eixo, a voltar para o teu eixo. E aí, Bia, tem todo um histórico por trás disso, né? A autoobservação é uma ferramenta poderosa para a gente olhar para a raiva, já caminhando então para o aprender a lidar com a raiva. Então como é que a gente faz com esses momentos, né? A Sueli falou desses momentos, a Bia. O que eu faço quando eu sentir raiva? Então a resposta que a gente espera receber é assim, eu posso xingar, eu posso bater, eu posso fazer. Não, por favor. Violência é uma coisa, raiva, emoção é outra. Uma é emoção e a outra é o seu comportamento a partir dessa emoção. Nós temos esse instinto primitivo para a nossa autopreservação, conservação. Mas a gente, como já se afasta dos animais largamente, né? Somos racionais e isso nos dá um ganho tremendo. A gente está treinando hoje, lembra que eu falei? Cérebro reptiliano, 550 milhões de anos, é velho para chuchu. A nossa parte límbica, aliás, a nossa parte pensante, racional, que é o neocórtex frontal, só tem 50 mil anos. Então percebe, Bia, o nosso cérebro racional é um neném, o nosso cérebro primitivo é um dinossauro. Por isso que a gente tem tanta dificuldade ainda, em geral, todos nós, de lidar com a raiva, por falta de informação e por falta de treino. Hoje em dia, principalmente após a quarentena, a gente está tendo muita informação. De vários lugares, o Alexandre não é de longe a única pessoa que fala sobre isso, o Assis fala sobre isso, a Fernanda, a Eulália fala sobre isso, todo mundo fala sobre isso, a mesma coisa. Perceber as suas emoções é o novo paradigma que a gente vai quebrar. Ao invés de reprimir as emoções, a gente vai começar a observar as emoções. Então é como se você tivesse passado uma vida trancando a porta para a raiva não entrar. Não entra, eu reprimo a tristeza, reprimo tudo. E ela vai acumulando lá dentro, que nem a Sueli falou, vai acumulando. Ela não some porque você esqueceu dela. Ela continua lá mexendo no teu organismo físico. Então tem gente que diz, eu não sinto raiva, mas tem gastrite, problema de estômago, tem refluxo, arde. A ardência é um sinal de raiva no seu corpo. Não é em geral, não é 100%, mas na grande parte das vezes, quando arde, tem raiva aí. Então, começar, ao invés de reprimir a raiva, a gente começar a olhar para a raiva. Seria, metaforicamente, abrir a porta, falar, entra aí, raiva. Com um pouco de raiva dela, né? Entra aí, raiva. Senta aí. Mas brincadeiras à parte, é você
dá um espaço para sentir essa raiva. E começar a perceber, Bia, gente, qual foi o gatilho dessa raiva. Aí você vai falar, não, foi o fulano falou isso para mim. Legal, então já sei que eu senti raiva, já percebi no corpo o bruxismo, já percebi a minha mão fechando, já percebi meus olhos, né, ficando assim de raiva, e já saquei que é o fulano, sempre que fulano, se eu começo a me observar sempre, eu vou perceber que uma determinada situação, uma determinada fala, frase, palavra, um determinado olhar me dá raiva. Então bacana, já começa a perceber. E é importante perceber os sintomas físicos, tá, gente? Por quê? Porque às vezes você não vai perceber que o fulano te deixou com raiva, mas o seu corpo vai falar. O nosso corpo fala o tempo todo, em tempo real. A gente treina muito na Bioflow, consciência corporal, emocional e da respiração. São 5 consciências, a gente treina principalmente essas 3. Porque elas servem de aviso pra gente. Elas servem de bússola. Para me mostrar algo na vida que não está me fazendo bem ou que está me fazendo bem. Eu também não estou dando atenção. Então é bacana perceber qual é a emoção, o que gatilhou, e se essa coisa que me gatilha, principalmente se esse motivo de raiva, se isso que starta a minha raiva, me acontece cotidianamente, lembra do que eu falei? A tua raiva é proporcional ou desproporcional? Gente, se acontece todo dia ou toda hora, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, tem alguma coisa nesse contexto que te dá raiva ligado à sua criança. Aí uma perguntou aqui se a gente projeta raiva, né? Se pode descontar a raiva nas coisas? Pode, inclusive projetar nas coisas. Tem pessoas que têm raiva todos os dias, mas na verdade elas têm uma raiva da história delas. Na verdade elas têm uma raiva do que passaram, muitas vezes raiva de si mesmas, por coisas que a criança passou. Então a criança construiu uma ideia a respeito dela mesma, porque ela não entendia os contextos e a gente acaba acatando aquele contexto. Então é bem importante, e a Fernanda está falando que a raiva dela vem sempre acompanhada de culpa. Sim. É bem bacana, Fernanda, observar. Então, gente, uma receita de bolo aqui, que vai depender muito do teu comprometimento, é lógico, né? Separa um caderno, assim, de coração, gente. Olha, eu vou falar para vocês, vou abrir meu coração para vocês, hein? De coração, gente. Separa um caderno. Bota lá, dia 5, dia 6, dia 7. Anota uma vez por dia, 2 minutos, não leva mais do que isso. Emoção, sensação no corpo e a sua respiração. Tá curta, tá boa, tá forçada. E você começa a observar todo dia. Com o tempo você bota uma coluna do lado, porque você vai perceber que começa a ter uma determinada emoção com mais frequência. Percebeu que está tendo raiva? Começa a colocar uma coluna do lado para anotar o que gatilhou a sua raiva. Então você vai começar um trabalho de autodescobrimento, de autoconhecimento. Que emoção que está vindo para mim? É raiva. Eu já percebi ao longo do último mês que quando acontece isso aqui, eu fico com essa raiva. Mandíbula, estômago. Sempre que vem essa raiva e acontece isso, é isso que me gatilha. E eu já, de tanto acontecer e refletir, eu já percebi que me leva a uma situação de infância. Aqui começa a ressignificação emocional. A gente tem uma live só falando sobre isso, uma das primeiras. Ressignificação emocional. Que é quando o Alexandre consegue ver na vida dele adulta que ele se limita aos limites da criança numa determinada situação. Que ele repete as crenças, dores e reações e ações da criança dele. A ressignificação emocional, gente, é exatamente quando eu olho e percebo que eu não sou mais essa criança. E que eu tenho outras maneiras de lidar com isso. Olha a diferença do tamanho de um adulto para uma criança. Olha quanta diferença pode fazer na sua vida você começar adulto a olhar para aquela crença que dirigia a sua vida e você dar um novo significado para aquilo, viver de uma maneira diferente com aquilo. Muitas vezes, Fernanda, não que tenha acontecido com você, a gente não conhece, não sabe, né?
Mas vou dar um exemplo de culpa misturada com raiva. A gente falou de culpa na sexta-feira passada. Por exemplo, por mais que tenham amor por nós e queiram fazer o melhor possível, né? A gente sabe que nós somos seres humanos falíveis, né? Então a gente, os nossos pais, assim como nós sendo pais, cometemos erros. Então se os pais foram muito repressores, se não deram voz a mim, se não me escutaram, se tiveram agressões ou movimentos que me causavam raiva, com o tempo eu sinto raiva dos meus pais e não tem problema nenhum isso, gente, não é um pecado isso. Lembra? A raiva é um instinto de preservação. Qualquer coisa que me obstacule, qualquer coisa que ameace a minha vida, qualquer coisa que me ameace de alguma maneira física, moralmente, vai gerar raiva naturalmente. Então tem muitos casos onde gera uma raiva dessa criança. Isso é muito comum, gente. E um dia esse pai e essa mãe morrem, porque isso acontece. E aí vem o que depois disso? Uma culpa. Ou então essa criança cresce, vira um adolescente e percebe a culpa que tem dos pais e o quanto esses pais se esforçam para cuidar deles. Aí ele mistura culpa com raiva. É muito delicado isso, sabe? Muito importante, Fernanda. Se isso acontece cotidianamente, com uma certa frequência, você começar a observar sempre que essa emoção vem, a culpa ou a raiva, o que gatilhou isso. Em algum momento você pode procurar lá na sua biografia, lá na sua história de criança, e você vai achar provavelmente, a Bia que falou que se repete algumas vezes, quando as coisas se repetem, gente, tem algo lá atrás. E se você olhar o cerne, a essência dessa situação que hoje te desperta tanta raiva, você vai achar essa essência muito parecida lá atrás na sua infância. Às vezes com uma similaridade, uma coisa incrível, a coisa se repete às vezes de forma muito igual, sabe? A depressão pode conter uma raiva oculta? A Cássia está perguntando. Uma das causas da depressão, Cássia, também é a raiva por muito tempo, né? Porque a raiva, quando vai passando da validade, vamos dizer, a gente não percebe ou não resolve ou continua se nutrindo daquela dor, porque pode parecer estranho, mas a gente também se nutre da dor. É quando eu só reclamo, estou no papel da criança, segundo a análise transacional, né? Tem uma teoria muito bacana do Eric Berne, da análise transacional, que fala que a gente ora está no papel de pai, acusador, autoritário, ora está no papel de criança, vítima, recebendo a bronca, escutando, se encolhendo, submissa, e que o ideal é a gente procurar o papel do adulto. Quando eu estou no papel da criança ou do adulto, espumando a raiva, recebendo a agressão e sem reagir, eu vou acumulando essa raiva que com o tempo vai acabar se transformando num rancor, num ódio, num ressentimento e pode me levar sim à depressão. Porque com o tempo vai me dando uma tristeza. Então lembra, um obstáculo apareceu na minha frente, eu tive raiva e nem assim eu consegui superar. É uma frustração, é uma tristeza. E se a gente não toma conta disso, gente, isso se calcifica no nosso psiquismo, se calcifica no nosso comportamento e a gente joga a toalha na vida. E aí tem uma frase muito bacana que eu anotei aqui para não esquecer, do Harold, eu não sei falar o nome dele direito, tá, gente? Meu inglês tá, eu tô rouco hoje, né? Ele fala assim, do livro Milagre do Amanhã, excelente livro. Onde você está hoje é resultado de quem você era. Mas para onde você vai depende inteiramente do que você escolhe ser. Então eu falo para vocês nesses 10 minutos finais de coração, gente. A vida que você levou até agora, essa frase é de Anna Kindlen, muito linda essa frase. A vida que você levou até agora, não tem por que ser a única. Mudar, seja qual for o problema, a questão, a emoção, a situação, é real, é possível e você merece. Cientistas das emoções, isso aí, Lídia. Nós temos que, pouco a pouco, migrar do papel de vítima das emoções
subjugado às emoções. As emoções vêm, botam um capuz em mim, me rodam, fazem igual a Mônica com o coelhinho, fazem o que querem comigo. Nós não somos as emoções, as nossas emoções. Nós não somos os nossos pensamentos. Então nós não somos emoções e nem pensamentos. Nós somos a individualidade, a consciência que veio para se utilizar das emoções e dos pensamentos. Por isso, gente, é tão importante você observar o que pensa e o que sente. E procurar treinar, manter a consciência disso. O que é manter a consciência disso, Alexandre? É você poder se levar um pouco acima, se olhar na terceira pessoa e perceber o que você anda pensando, que emoções são essas que você está sentindo. A Fernanda está dizendo que hoje ela consegue identificar que a raiva vem muito da criança. Difícil administrar isso. Pois é, Fernanda. Então, eu vou falar para você, Fernanda, que eu... Não conta para ninguém, tá, gente? Hoje, de vez em quando eu falo aqui, mas é escondido, tá? Ó, eu vendo remédio. Genérico. Então, olha aqui, Fernanda. Amorosidade e paciência. Bia, minha irmã gêmea. Eu tenho duas irmãs gêmeas, tá, gente? A Bia é a segunda, a Marinês, que já entrou, é a primeira. Uma é oficial, outra é oficiosa. Sem nenhum demérito, as duas são gêmeas. E nascemos juntos também, hein? Um dia eu explico isso. Então, olha, gente. Fernanda, quando você diz ainda não consigo administrar, qualquer dia a gente vai fazer uma live falando sobre processo. Eu tirei do meu dicionário a palavra recaída, tá? No meu consultório não se fala recaída, é ondulação para baixo, porque logo depois vem a ondulação para cima. E essa ondulação para baixo, essa recaída, tem muito valor, que é onde eu consigo me olhar, como disse a Carol, do observador, da terceira pessoa, e rever tudo que eu aprendi, tudo que eu cresci, tudo que eu melhorei. Mas é importante no processo de tomada de consciência, no processo de autoconhecimento, eu começar a desenvolver amorosidade e paciência comigo. Porque, olha, você falou um negócio bem bacana, Fernanda. Você identifica coisas que você sente hoje que vem lá da sua criança. Então, imagina, gente, a gente tem limitações fisiológicas. Tem uma rede neural que está há décadas, na Fernanda, por exemplo, agindo do mesmo jeito. É uma rede neural formada, sinapses formadas e robustas, porque estão sendo repetidas sempre que acontece a raiva. Então um dia eu me torno consciente. Desculpa. Me torno consciente. A consciência, entender a questão, é metade do caminho, tá, gente? Como diz um cara que eu gosto muito, o Eduardo Massuia, é metade do caminho. E o que você vai fazer com a outra metade é outra história. Então, Fernanda, tomar consciência é a primeira etapa, importantíssima. A segunda é começar a girar esse novo modelo, é construir essa nova sinapse que nasce um nenenzinho, frágil ainda. E aí é que vai entrar a ressignificação emocional. Se eu consigo, através da autoobservação, identificar que sempre que vem a raiva, quase sempre, ela é causada por um determinado gatilho que vem lá da minha infância, todas as vezes seguintes a essa, sempre que acontecer aquele problema, ele vai ser, além de um problema, uma oportunidade de eu usar ele mesmo para lembrar, peraí, Alexandre, calma, isso é lá da tua criança, lembra? Ela reagia desse jeito, você não precisa mais reagir desse jeito, você tem essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta. Isso é ressignificação emocional. E é a cada momento, viu, Fernando? A cada momento que eu treinar isso, ou seja, a cada situação ruim, a partir desse momento, entre aspas, e com todo respeito, a cada situação ruim que te acontecer vai ser ótimo, porque vai ser uma oportunidade real de você colocar em prática a ressignificação, colocar em prática o entendimento daquela consciência que você teve. Rose, seja bem-vinda. Silvia, que legal. Então, gente, se tem dúvida aí, por favor, me escrevam aqui agora, logo. Se não der tempo, bota lá no direct depois. Só para resumir um pouco o que a gente falou hoje. Sentir raiva é normal. Não reprima a raiva, mas
por favor, dentro do possível, não dá vazão a ela, transformando a emoção raiva em comportamento violência. Quando a gente fala observar a raiva, a gente não está falando da vazão à raiva, né? Vamos lembrar que o que nos torna humanos, o que nos diferencia dos animais é a razão, é o raciocínio, esse poder que a gente tem. E usar ele é importante, né? Mas é importante também eu não reprimir, eu olhar para ela, para eu poder perceber até outras emoções que vêm junto. Como a nossa amiga falou aqui, vem junto uma tristeza, vem junto uma culpa. Com essas informações, a cada observação que eu fizer, dia após dia, eu vou começar a construir um entendimento. O que me gatilha, de onde vem isso, e se eu ainda preciso continuar perpetuando as reações da criança, as ações ou as não ações da criança. Quando a raiva já internalizou, atingiu o fígado, por exemplo, como reverter isso? É esse passo a passo. É lógico, gente, que como todo problema que se torna um pouco mais sério, um pouco mais difícil, é preciso de ajuda profissional. Então, ajuda profissional, as terapias alternativas estão aí com ferramentas maravilhosas para trabalhar as emoções, para trabalhar a raiva. O entendimento das questões é muito importante. E para isso é sempre muito... Por que demora um pouco isso, gente? Por que às vezes leva tempo? Porque precisa de nós um desapego das coisas. Lembra que eu falei? Tem redes neurais robustas formadas. Então é preciso treinar a consciência, desenvolver a consciência. A autoobservação é muito poderosa para isso. Mas a gente precisa de tempo para isso, né? Registrar as coisas no papel é muito poderoso para isso. E olha, quando a gente fala em se comprometer, a gente está falando que é um negócio um pouco trabalhoso, sim. Porque a gente tem que quebrar rotinas diárias, por exemplo. Ah, Alexandre, eu vou parar 3 minutos. Primeiro dia eu consegui, o segundo também. Depois nunca mais lembrei. Porque a gente é tomado por um automatismo, uma rotina muito intensa. Então precisa muita decisão, precisa muito compromisso, muito comprometimento para começar a mudar de fato rotinas, né? A Cássia está falando que será muito poderoso quando conseguimos ser seres sensíveis, mas não afetados pelos atos. Sim. Oi, Sandra, seja bem-vinda. A gente vai chegar lá, né, Cássia? Nesse lugar de estar harmonizado com as nossas emoções, né? De não ser mais tão atingido. Mas complementando aqui a resposta para a Ilma, para a mamãe, é um treino mesmo, sabe? Então, se observar, começar um trabalho de registrar as emoções. Oi, Carla, seja bem-vinda. A questão é quando não se sabe de onde vem essa raiva. Então, Sueli, quando eu registro as emoções e não consigo achar, e aquilo me incomoda, e aquilo começa a me tornar... Porque quando eu sei que isso está me fazendo mal, quando começa a me tornar disfuncional. Quando me atrapalha no trabalho, isso que você colocou agora, difícil trabalhar, quando começa a me atrapalhar na vida profissional, afetiva, aí eu preciso de ajuda profissional. Porque tem coisas que a gente não dá conta, né? Seja para levar o telefone para arrumar, o nosso cachorrinho quando está doente, a gente tenta tratar, tem uma hora que tem que levar num profissional. As emoções, alguém falou hoje que terapia teria que ser como um café da manhã todo dia, alguma coisa assim, né? Mas o fato é que é preciso a gente estar sempre olhando para o nosso emocional, para o nosso autoconhecimento. Desenvolver autoconhecimento requer muito compromisso, muita força de vontade. Ou então a gente vai ser levado pelo caminho onde a maioria é levado, pela dor. E tudo bem. A dor é um caminho para nós. A dor é, aliás, a ferramenta mais usada pela vida para ajudar a gente a olhar para as nossas emoções, para nos conhecer. É difícil, né, Sandra? É verdade, mas olha, gente, viver com raiva, viver com as emoções em desalinho, causa problemas diários, a gente gasta energia e passa a vida assim. Então é bacana isso que você falou, Sandra, porque quando a gente diz que dá trabalho, terapia, autoconhecimento, dá trabalho sim. Não é para qualquer pessoa. Exige... Não, tarde demais não, Sueli. Nunca vai ser tarde demais, Sueli. Porque olha, quando você começa a fazer o trabalho aqui, o seu corpo trabalha junto e ele mesmo ajuda a se curar. A medicina germânica fala disso com muita propriedade. Então, gente, é importante
a gente perceber que viver com emoção em desajuste dá trabalho também, é difícil e causa problemas enormes na nossa vida, enormes de verdade. Então é muito importante a gente pesar e pensar assim, peraí, tem um investimento numa terapia? Sim, tem, é um profissional que está ali, que estudou e estuda a vida inteira para isso. Tem dor quando eu for olhar para isso? Tem. Leva tempo? Leva. Mas, gente, se eu não olhar, não resolve. Se eu não olhar, eu já sei o final, vai ser o mesmo de hoje. Se eu não parar para olhar com atenção para o que me incomoda, e às vezes me incomoda há muito tempo, se eu não decidir um dia parar e olhar para isso, qual é a perspectiva de melhora? Se eu já tentei várias coisas, se eu já tentei o remédio caseiro. Então por isso que é tão importante a gente decidir esse trabalho. Dá trabalho, mas é muito gratificante. A Lídia está falando, vale a pena encarar com coragem. E vou dizer para vocês, na grande maioria das vezes, é bem menos sofrido, doloroso e demorado do que a gente imagina. Bem menos, gente. Viver melhor, conhecer a tua raiva, saber de onde ela vem, tratar a causa dela, é real, é possível e vocês e nós todos merecemos. Então eu peço de coração, gente, lembra da frase que a gente falou aqui, fala muitas vezes, a vida que você levou até agora não tem por que ser a única. Mais tarde para o fígado, né? Entendi isso ali, entendi. Cuidar do sentimento para não acarretar mais no físico, é isso aí. Sempre vale a pena. E olha, eu já vi acontecer isso comigo. Quando aqui resolve, o corpo resolve. E aquilo que você tinha, um problema de saúde, muitas vezes faz assim, ó. Some, como num passe de mágica. Porque o corpo está tentando ajudar, né? Virar a chave, é isso aí, Cristina. Então, se não deu tempo de colocar suas dúvidas, suas questões, coloca lá no direct. No meu Instagram tem o meu zap, pode mandar mensagem também, fica à vontade. O que a gente puder fazer para ajudar vai ser um grande prazer. Vamos lembrar que essas lives têm esse objetivo de trazer reflexão, de botar uma pulguinha atrás da orelha e fazer vocês refletirem, pensarem, olharem para as suas vidas, porque vocês, todos nós, podemos e devemos viver cada vez melhor. A Silvia está falando que as dores melhoraram muito. O Ricardo está falando aqui, vamos fazer curso de Reiki, gente. O Reiki é ótimo para colocar essa energia para fora e você transmutar isso, trazendo energia de cura do universo para você e para quem está sendo aplicado, né? Gratidão, Silvia. Gratidão, mamãe. A todos vocês que dedicaram o que vocês têm de mais precioso na vida, o tempo. Eu agradeço muito. E quando vê esse cara aqui, chama ele para tomar um café, tá? Conversa com ele, fala, amigo, vamos lá. O que te gatilhou, amigo? O que tá pegando? Fala comigo. Traz ele para conversar. Chama a criança. Pede ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista. E vamos nos trabalhar, gente. A vida está pedindo isso para nós. Mudança, ressignificação, mudança de paradigmas. Gratidão a vocês. Um beijo no coração. Quem quiser o remedinho, só entrar em contato, hein? Ó. Amorosidade e paciência, sem pressa e sem pausa. Não tenham pressa, tá, gente? Meta é o que está lá na frente, a gente está no caminho. Não confunda meta com caminho. Meta é o que a gente quer alcançar, caminho a gente está hoje. E precisa da gente ter humildade de reconhecer onde nós estamos hoje. É sabendo onde você está que você parte para onde você quer. Um beijo para todos. Beijo minha prima, Luana, Carla. Nutrição consciente, né, Carla? Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão. Thaís, uma honra ver você aqui, Thaís. Boa noite para você, minha amiga. Beijo no coração. Tchau, mamãe. Tchau, Neuza. Botox. Quem falou do Botox mesmo, hein? Haja Botox. Minha Dinda. A linha que eu sigo, a linha do humano. Tem várias linhas, Sandra. Eu trabalho com inteligência emocional Bioflow, mas eu estudo várias linhas e pego de cada uma o que ela pode me ajudar. Mas a técnica base do meu trabalho é inteligência emocional Bioflow, que trabalha com consciência corporal, emocional e da respiração.
Às vezes a mente fala uma coisa, mas o corpo está falando outra. E a gente toma caminhos completamente diferentes daquilo que o coração queria fazer. Então é isso, gente. Entre em contato comigo depois se você quiser saber mais a respeito, tá? Não fiquem com vergonha não, tá, gente? Pode ser que eu demore um pouquinho para responder o zap, mas eu vou responder. E não esqueça, hein? Se esse cara aparecer, não manda ele embora. Chama ele para tomar um café. Começa a conhecer a mente que mente. Isso é o nome de um Soltando Amarras da Bioflow, um curso que a gente dá. Estamos com saudade, inclusive. Quando acabar essa quarentena, já tem um monte aí pelo Brasil. Então é isso, gente. Beijo para todos, beijo para todas. Se vocês conhecem alguém que sofre com a raiva e acha que algo aqui pode ajudar, encaminhe essa live para ela, para despertar, suscitar reflexões, tá bom? E quem sabe até levar entendimentos a respeito. Eu vou ficar aqui dando boa noite até 1h30 para ver se o Instagram vai me derrubar. Eu estou ficando com raiva. Agora eu vou. Um beijo.